Bom dia, professor. Bom dia, turma. Me chamo Bernardo. Eu sou integrante da equipe 2. Eu venho dar início à nossa apresentação e o primeiro tópico é as formas de violação que motivam a defesa da posse. O nosso direito ele conhece 3 meios de defesa, né? Também conhecido como interditos possessórios. Um proprietário ele tem o poder, né, a legitimidade de propor uma ação possessória àquele que viole a sua propriedade, seja ela turbada, esbulhada ou ameaçada, como diz o nosso artigo 561 do Código de Processo Civil. A cada tipo de violação, né, existem ações judiciais diferentes. Por exemplo, o esbulho ele consiste na privação total da posse de um bem. Através dele, o possuidor perde todo o contato com o bem esbulhado. Também é chamado de esbulho violento, quando a ofensa envolve medidas que impossibilitam o possuidor de reaver o bem. Um exemplo disso é quando uma pessoa invade uma casa e não quer deixar o proprietário ter acesso, né? A turbação é uma ofensa, né, também que consiste em um esbulho parcial, no qual o possuidor perde somente a parte da posse do bem, sem que haja perda de contato com o bem turbado. Um exemplo disso é quando uma pessoa, né, invade uma propriedade, um exemplo, uma fazenda, por exemplo, e ele simplesmente não quer sair. Já a ameaça, né, ele não é bem uma ofensa caracterizada, mas somente um receio justificado de ter o direito de posse violado, né? Um exemplo disso é quando os manifestantes se reúnem em frente a uma propriedade, né, um prédio, e ameaçam ocupar o local, né? As ações possessórias cabíveis a cada violação dessa é o seguinte: ao caso de esbulho, cabe a ação de reintegração de posse. Ao caso de turbação, cabe a ação de manutenção de posse. Aos casos de ameaça, cabe interdito probitório, né? E aqui, o possuidor prejudicado pode pedir indenização consoante o disposto no artigo 952 e seu parágrafo único do Código Civil. Um artigo também importante que eu queria mencionar era o artigo 1210, inciso 1 do Código Civil, né? Que prevê o chamado desforço imediato, que consiste na autodefesa ou autotutela da posse porque injustamente for vítima de esbulho ou turbação. O desforço imediato consiste no imediato emprego moderado de meios necessários à manutenção ou à retomada da posse turbada ou esbulhada por outro. E aqui eu vou terminando o nosso primeiro tópico, em seguida virá o tópico 2. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Boa noite, colegas. Eu me chamo Edilson. Vamos dar sequência à nossa apresentação aqui dentro de direitos reais. Mais precisamente, vamos tratar agora do item 2, né? O interdito possessório contra as formas de violação da posse. Inicialmente, a gente traz aqui o conceito de posse a fim de facilitar o nosso entendimento. O artigo 1196 do Código Civil vai dizer que possuidor é aquele que exerce de fato ou não algum ou qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. O artigo 1228 vai discorrer a respeito desses direitos, que é usar, gozar, dispor ou poder haver a coisa. Vale lembrar também que o Código Civil Brasileiro de 2002 levou, né, adota, na verdade, a teoria objetiva, que é a teoria de Lerge, que basta a apreensão física da coisa ou a vontade de ser o dono dela para configurar a posse. Dito isso, a gente entra agora aqui nas formas de violação da posse. Nós temos o esbulho, a turbação e a ameaça. Nós vamos trazer aqui na imagem um exemplo típico de esbulho, uma situação na qual o possuidor ele teve ali a sua posse, né, totalmente ocupada por manifestante,
Desse modo, ele ficou ali impossibilitado de exercer as suas atividades diárias ou laborais. Já que a gente traz um exemplo agora, né, de um exemplo de turbação nesse órgão aqui, um órgão que presta serviço de energia, e vários ocupantes, né, vários manifestantes na verdade, invadiram o saguão aqui da empresa, reivindicando, cobrando ali, né, os altos preços, né, cobrados na conta de energia. Então, diante disso, houve ali uma turbação, tendo em vista que o órgão ali parcialmente ficou impossibilitado de exercer ali as suas atividades por parte ali dos colaboradores, tá certo? Temos também a ameaça, uma situação na qual ali pode ocorrer de um determinado imóvel, né, está na iminência, né, de sofrer ali uma ameaça, né, ou de ser até mesmo invadido. Diante disso, a gente aqui traz as ações possessórias na perspectiva do direito material, né, está previsto aqui no direito civil. Nós temos a autotutela da posse, onde diz aqui o artigo 1210 que o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Muito importante lembrar também que, assim como é lá em direito penal, diante de uma situação, né, de iminência, uma situação injusta, né, que eu esteja sofrendo contra a minha vida, eu posso me valer, né, da legítima defesa para afastar essa injusta provocação, essa justa agressão. Do mesmo modo, eu posso me valer aqui em direitos reais, mais especificamente aqui na posse, né? Eu posso me valer da minha própria força, eu posso me valer, né, da força do meu braço. Caso contrário, eu não consiga resolver, né, na perspectiva aqui do direito material, eu posso recorrer, né, às ações possessórias. Nas ações possessórias eu vou, né, ter aqui alguns remédios jurídicos, digamos assim, que visa tão somente, né, solucionar esta problemática. Então, numa situação em que eu tive um esbulho da minha posse, eu vou ingressar com remédio jurídico chamado reintegração da posse. Caso venha ocorrer ali na minha posse uma turbação, a gente vai ingressar, né, com remédio específico, que é a manutenção da posse. E caso haja ali uma ameaça, nós temos, né, o interdito proibitório. Então, para cada tipo de situação de lesão à posse, nós temos aqui, né, um remédio específico. Logo em seguida, nosso colega Cláudio vai estar trazendo aí um julgado relacionado à defesa da posse. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, me chamo Cláudio. Vamos, antes de começar a falar, pedir desculpas ao professor aí pelo colega que falou anteriormente. Ele nos solicitou aí desculpas, pediu desculpas porque ele acabou confundindo seu nome. Então estamos aqui para pedir desculpa aí, tá? Vamos lá, a gente vai falar sobre o primeiro julgado. Esse primeiro julgado, ele na verdade ocorreu no Tribunal de Justiça da Bahia. Nessa ação, os autores buscam a manutenção de posse ajuizada por José Walter Dias e sua mulher, que são senhores e legítimos proprietários e possuidores, de forma mansa, pacífica, a justo título de aquisição e de boa-fé, possessão de direito de mediação entre os autores e os herdeiros de Delfino Ribeiro Barros, né? Possuidores de área de terra denominada Fazenda São José. Ela fica localizada ali no município de Formosa do Rio Preto, que fica na divisa do estado do Piauí com a Bahia. Fica ao sul, com a margem esquerda do Rio Sapão. É justamente onde fica a fazenda. Os autores relatam que os réus invadiram suas terras, praticando atos de turbação e esbulho, molestando assim sua posse de forma violenta e de má fé, realizados assim atos de desmatamento, aberturas de estradas, construção de galpões, casas, aberturas de poços,
Tudo isso visando de forma falsa uma situação de posse, isso ocorrendo no ano de 1985. Os autores ainda relatam que o mesmo com a prática de turbação e esbulho, é um caso que a gente acabou pegando mais por ter os dois no mesmo processo, ainda continuam na posse do imóvel, ou seja, os proprietários não saíram. Solicitam que fosse concedida medida liminar de manutenção de posse, inaudita terapaz, e ao final mantida em definitivo, além da condenação dos réus por danos materiais e perdas de danos e lucros cessantes, conforme positivos documentos instrutórios nos moldes requeridos, né? O autor alega que a matrícula que foi gerada ao documento de posse, entre aspas, dos réus, foi registrada na comarca de forma irregular pelos antigos donos da fazenda vizinha, que ao adquirirem incluiu essa parte do terreno, essa parte da fazenda, na fazenda deles, como se fosse de propriedade deles, certo? Então o que ocorreu? De forma liminar, o juizado acabou concedendo concedendo o direito de posse e propriedade de forma liminar. Esse caso ocorreu em 1985 e veio só finalizar em 2018, para ser mais exato, no dia 18 de 12 de 2018. Levou aí 30 anos para ser julgado de quem realmente era a posse e propriedade desse lote que estava inscrito a matrícula 1037. Tá? Mas o que a gente resume nesse caso, porque a gente não pode se estender, é que se faz necessário se apresentar a documentação certa para que você tenha o direito de posse e propriedade. Não adianta você vir com uma documentação falsa achando que você está realmente no direito de possuí-la, entendeu? Então, esse caso foi finalizado com o julgamento favorável aos autores do processo, dando de forma concreta a posse e propriedade para o senhor José. Ok? Lhe agradeço aí pela atenção. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Sou Carlos Alberto Ribeiro Souza. Vou dar prosseguimento ao nosso trabalho e vou falar um pouco sobre o julgamento ocorrido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tratando-se de defesa de posse afetada por ato judicial inadequada, se mostra por vias de interdito proibitório a ação de embargo de terceiro, como disciplinado no artigo 1046 do CPC de 73. Trata-se de recurso de apelação interposta pela Indústrias de Rações Patente Limitada, em face de Silas Miranda, Marcos Túlio e o espólio de Silano Além, perante o juízo da segunda vara civil da comarca de Uberlândia, tendo em vista a sentença, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 267, 1 e 6 e o artigo 295, 1 e 3, todos do CPC de 73. Alega que a turbação sofrida não advém de apreensão judicial do imóvel, mas sim da ameaça dos réis apelados de invasão do mesmo imóvel. Assevera que desde o registro de penhora já era proprietária e possuidora do imóvel sob discussão. No caso dos autos, porém, analisando-se todo o processo, verificando-se que a ameaça de esbulho advém da decisão proferida no processo executivo, no qual o imóvel onde se localiza a área ocupada pela autora foi penhorada e arrematado pelo ora réus que, como informado pela própria autora, determinou a extinção do mandato de missão de posse em favor dos arrematantes ora réus, decisão essa proferida antes do ajuizamento da presente ação de interdito proibitório. Tende-se com efeito que o caso dos autos, tratando-se de defesa de posse afetada por auto judicial inadequada, se mostra a via do interdito proibitório, pelo qual optou a parte autora. Com tais consideração,
negou o provimento da apelação. Bom, essa foi a minha parte. Espero ter sido claro. E devido ao tempo, passo para o próximo colega, que vai continuar a apresentação do nosso trabalho. E uma boa noite a todos. Meu nome é David. Eu vim falar da diferença entre ações possessórias e ações petitórias. Enquanto as ações possessórias visam a defesa da posse, situação de fato, as ações petitórias têm por finalidade a defesa da propriedade, situação de direito. As ações petitórias são aquelas em que o autor quer a posse do bem. Ele assim deseja pelo fato de ser proprietário. São exemplos de ações petitórias: ação reivindicatória, ação de usucapião, ação publiciana, ação de omissão de posse e ação de ex epto. Vou falar aqui um pouco sobre essas ações. A ação reivindicatória consiste no direito do proprietário de discutir o direito real. Consiste na propriedade da coisa. Se existe 2 títulos de propriedade, o autor reivindica ser reconhecido como proprietário pelo título registrado mais antigo. A ação do usucapião é uma ação declaratória que tem por finalidade o reconhecimento judicial da aquisição de um direito real por usucapião. A depender da natureza do bem usucapido, a ação pode ser mobiliária ou imobiliária. Na ação de usucapião mobiliária, dota-se de procedimento comum ordinário do sumário. A ação publiciana é a ação real que tem como fundamento a propriedade já adquirida por usucapião, ainda não declarada por sentença. Já a ação de ex epto é usada pelo comprador de bem imóvel adquirido pela modalidade ad messuram, onde o preço é fixado por unidade de medida. Uma boa noite a todos e todas. Então, diante do que foi exposto pela nossa equipe, o que fica claro é que o ordenamento jurídico ele existe para que haja um maior controle social, para que nenhuma pessoa sofra nenhum tipo de violência, mesmo diante da perda de uma posse. Então, para que o Estado garanta essa convivência pacífica entre as pessoas, mesmo diante da perda de algum possível direito, que essas situações elas sejam julgadas, né, pela justiça e que seja garantida o direito da posse, mas que não haja nenhum tipo de desarmonia dentro da sociedade. Então, a nossa equipe ela fez uma breve apresentação do sistema de proteção possessórias diante do rompimento antijurídico da relação de poder sobre a coisa, falando inicialmente das formas de violação que motiva a defesa da posse, que são 3, né? A turbação, o esbulho e a ameaça, sendo que a turbação é quando houve a perda total já daquele bem, o esbulho é quando há a perda parcial daquele bem e a ameaça é quando ainda não houve a perda e se está no campo da ameaça de se perder aquele bem. Então, a nossa equipe fez também uma explicação sobre os interditos possessórios contra essas 3 formas de violação, que seria a reintegração da posse, que quando já houve realmente a perda da posse, a manutenção dessa posse e os interditos proibitivos, né? Então foi feito também uma diferenciação entre as ações possessórias e as ações petitórias, entre que basicamente as duas se diferenciam pelo amparo do seu pedido, sendo que a possessória é quando há o pedido da continuidade ou restituição da posse, e a petitória, como já diz, é uma petição inicial, é uma solicitação inicial a adquirir aquele direito. Então foi feito também pela equipe 2 exemplos práticos dessas ações de reintegração de posse e o primeiro julgado de reintegração de posse,
onde o pedido foi deferido pelo juiz, e o segundo do interdito proibitivo, onde foi negado, né? Então, com isso, a gente espera que a nossa equipe tenha conseguido, de forma clara,